Olá a todos, eu sou a Elisângela, eu estou aqui em nome da Casa Frei Anselmo para trazer mais uma leitura do capítulo Religião dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 84, cada hora. Mas antes de falar sobre o capítulo, né, fazer essa leitura, vou te pedir, fazer um convite, tá? Para que você possa curtir esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal, né, da Casas Frei Anselmo, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, importante, assim, distribuir cada vez mais os vídeos, né? Toda semana eu e os meus colegas estamos aqui para falar sobre o capítulo, e assim você também vai poder receber todas as vezes que a Casa Frei Anselmo libera um capítulo novo. Mas antes, então, compartilhe, né, embaixo aí né? Tem os links das redes sociais da Casa Frei Anselmo, do Instagram, do Facebook. Siga a Casa Frei Anselmo ali também no Facebook, tá? E no Instagram. Mas antes, vamos fazer uma prece, né? Vamos nos conectar com Deus, vamos nos conectar com Jesus, né? Aqueles que podem, fechem os olhos, quem não puder fechar os olhos, vamos procurar acalmar os nossos pensamentos, vamos imaginar Jesus envolto de uma luz e que essa luz nos envolva, que essa luz possa nos envolver, que a gente possa se tranquilizar e sentir esse abraço do Mestre, né? Acalmando assim os nossos corações, os nossos pensamentos. E agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de poder ouvir o vosso Evangelho, que a gente possa praticar esses ensinamentos, e que possamos seguir os vossos passos, mestre, e ser exemplo, o melhor que a gente puder. Hoje a gente sabe que o único exemplo que a gente pode seguir é Jesus. Que a gente possa compartilhar esses ensinamentos com o próximo, trazendo também para nossas vidas, para o nosso dia a dia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Então, assim, a gente vai começar a leitura do livro de hoje, né? Religião dos Espíritos, capítulo 84. Mas antes, o Emmanuel, né, esse livro foi escrito pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Emmanuel, ele faz uma leitura desse, né, uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 721, na reunião pública de 27/11/1959. Então, ele vai fazer, em cima dessa questão, ele vai fazer uma releitura. Então, eu tenho aqui essa questão aqui do Livro dos Espíritos, né? Qual que é? Como que Kardec faz uma pergunta ali para os espíritos, e ele pergunta o seguinte para os espíritos, né? É meritório, de qualquer ponto de vista, a vida, a vida de modificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade, tipo, a mais remota antiguidade de praticantes no seio de diversos povos. Então, o que que a gente tem que entender primeiro, né? O que é modificações ascéticas, né? O que que significa essa palavra aí tão difícil? Eu tenho certeza que muitos, né, nunca ouviu falar nessa palavra. O significado de mortificação e ascética é o seguinte: mortificação significa o ato ou efeito de mortificar, de causar dor, de causar aflição, de se penitenciar, que é o tal do cilício, né, que era praticado, não sei se ainda é hoje praticado por algumas religiões, que era o ato de se penitenciar, de se machucar, de se ferir, acreditando que estava se agradando a Deus, né? Ou se estava se eliminando ali de um pecado que cometeu, ou de uma penitência, né? Quando a gente se penitencia ali por não deixar de fazer alguma coisa que poderia ser agradável a mim, que a gente está se penitenciando, deixando de fazer, acreditando ali que está agradando a Deus, né? Então, isso significa mortificação. A ascética é a pessoa que se entrega às práticas espirituais, né? Isso é muito antigo. Eu não sei dizer se hoje ainda se pratica ainda esse lício. Eu lembro que assistindo aquele filme, esqueci o nome do filme, tinha uma pessoa que ele era
ele era muito próximo de um padre, porém ele era um assassino. Ele era um assassino de aluguel. E amando desse religioso, ele cometia alguns crimes. E esse religioso falava para ele que para ele estar bem com Deus, né? Para ele se livrar desse pecado, ele tinha que cometer o silício. Então ele se batia, ele se machucava, acreditando ele que através dessa dor, desse sofrimento que ali ele estava se penitenciando, que ele estava ali se livrando daquele crime ali que ele cometeu, né? Então, isso se praticava muito. Então, e Kardec, e os espíritos respondem, né? Qual que é o mérito ali de se penitenciar, né? Se existe algum mérito ali para aquela pessoa que está se penitenciando? E os espíritos respondem para Kardec o seguinte, né? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Somente serve para quem a pratica e a impede de fazer o bem. É egoísmo, seja qual for o pretexto, e seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã, né? Então, é egoísmo praticar ali a dor em si mesmo, né? Acreditando que está agradando a Deus, né? Acreditando que está trazendo algum benefício. Muitas vezes, deixando ali, perdendo a oportunidade de ajudar o outro, né? Trazendo na justificativa, não, eu já estou me penitenciando, né? Eu já estou agradando a Deus, né? Já estou fazendo a minha parte. E foi isso que Jesus nos ensinou. E o nosso corpo, a gente precisa cuidar muito bem dele. A gente precisa amar o nosso corpo, né? A nossa casa, a casa ali do espírito, né? Estamos utilizando esse corpo físico para que a gente possa estar aqui na Terra, aprendendo, né? Os espíritos nos ensinam que a Terra é uma escola. A gente precisa desse corpo e ele precisa estar saudável, para que eu permaneça até o tempo necessário aqui na Terra e cumprir a missão que eu tenho para cumprir. Ninguém está aqui a passeio, né? Todos nós temos um propósito, reencarnamos na Terra com um propósito. Então, é importante cuidar desse corpo, não machucá-lo, né? Acreditando que estamos trazendo algum benefício para nós, acreditando que assim estamos nos eliminando dos pecados, né? Das nossas dívidas, né? Das faltas que cometemos, né? E é por engano, né? Isso é por engano. Não estamos agradando ninguém, acreditamos agradar alguém, deixando e perdendo a oportunidade de realmente evoluir, de realmente aprender com o outro, de realmente servir, amparar e auxiliar. Jesus nos deu o maior exemplo de auxiliar, de ajudar, através do verbo, através do exemplo, do exemplo, né? Estendendo a mão, servindo, auxiliando, sem preconceitos, independente de quem for. Então, vamos à nossa leitura do livro, capítulo 84, cada hora. E Emmanuel começa dizendo o seguinte, né? Fazer de cada hora um poema de amor. Renúncia vazia é terra seca. Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho é flor sem proveito. Cultura sem caridade é uma árvore estéril. Sermão sem exemplo é trovoada sem chuva. Ou seja, não adianta eu estar aqui falando bonito. Ai, porque isso, aquele palestrante que a gente gosta, que fala bonito, que envolve, mas não dá exemplo. O verbo, ele até pode convencer, mas o que arrasta é o exemplo. É o bom exemplo dele. Esse arrasta, esse faz a diferença. Né? E é isso que ele está dizendo. Sermão sem exemplo é trovoada sem chuva, faz só barulho. É só barulho. Né? E ele continua, tribuna sem suor, é esquife sonoro. Ou seja, estou aqui falando,
Só o verbo, mas não tem uma ação, né? Não dou o exemplo, não pratico a caridade. Inteligência trancada, luz no deserto. Vida sem ação, enterro lento. Filosofia sem bondade é conversa vã. Talento oculto é fonte escondida. Fé parada é vaso inútil. Virtude sem movimento é ninho morto. Lição sem obras é museu de ideias. Ou seja, não serve para nada. Se a gente não praticar, se a gente não tiver ação, de que adianta eu ter conhecimento, de que adianta eu ter estudado tanto? Né? Eu não preciso ser um entendedor de tudo para poder servir, para poder auxiliar, para poder amparar, para poder socorrer. Basta eu ter a boa vontade. Basta eu ter a boa vontade de querer ajudar. Me colocar no lugar do outro. Mas se fosse eu que estivesse naquela situação, será que eu não queria ser auxiliada? Será que eu também não gostaria ali de ser socorrida? Será que eu não gostaria ali de ser amparada? Que alguém me estendesse a mão diante da dor, diante do sofrimento que eu estou passando, me colocar no lugar dele, né? Então, aqui ele continua. É, voltou. Tinha parado aqui a minha, minha internet, eu não tinha travado, mas voltou. Então, aqui ele continua, de tudo sem movimento e nenhum outro. Lição sem obra, museu de ideias. Então, ele fala, repara os recursos de que dispõe, né? Emmanuel nos chama na atenção o seguinte, para que a gente possa reparar nos recursos que temos. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer a caridade. Mas eu não tenho tempo para fazer a caridade, né? A caridade, não só se converte em dinheiro, mas é na ação do nosso dia a dia. Essa é a caridade física, a gente está falando da caridade moral. É na ação do meu dia a dia. É no meu relacionamento para com o próximo. É na minha convivência com ele. A paciência é a caridade. A compreensão da deficiência do outro é uma caridade. Não me envolver em intrigas, em fofocas, é caridade. Não prejudicar o outro é caridade. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente não dá importância, que faz uma diferença muito grande na nossa vida. É estender a mão quando alguém precisa, na caridade. É abrir os braços para consolar o outro. Muitas vezes o outro só quer falar, né? E a gente só precisa ouvir. Às vezes só um abraço faz a diferença. O perdão é a caridade. Então, são pequenas ações que fazem uma diferença que a gente nem percebe. Mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, né? Praticar reforma íntima, vencer as nossas dificuldades, né? As nossas pequenas ações que magoam o outro, né? Que trazem sofrimento para o outro, que as nossas atitudes de orgulho, egoísmo, né? A vaidade, ciúmes excessivo, que muitas vezes a gente traz sofrimento para o outro e a gente nem não para pensar, porque o orgulho não nos permite. Então, começar a prestar atenção nas nossas atitudes, no nosso comportamento, praticar a reforma íntima, já é um passo que a gente dá na nossa vida, de benefício para nós e para o outro também. Então, isso é uma caridade. Então, aqui ele continua dizendo o seguinte, repara os recursos de que dispõe. A gente dispõe de recursos. Pensamentos nobres, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e tem uma pessoa que nos olha de uma forma tão meiga, tão sincera, né? Nos dá aquele abraço que faz uma diferença enorme na nossa vida. Né? Muitas vezes não precisa dizer nada, mas só um olhar diferente.
Assim como aquele olhar de raiva, de inveja, que muitas vezes parece que nos fuzila, tem aquele olhar de bondade, de compreensão, que vale muito mais que 1000 palavras, muito mais. Então, isso faz uma diferença também, uma caridade. O verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, né? Pés hábeis. Então, ele continua dizendo, não te afeiçoes a mortificações sem proveitos. Cada criatura onde passa, desde o próprio reflexo. Então, que a gente aprenda a se fazer luz onde a gente estiver. Não sou eu que estou dizendo. Jesus nos ensinou, falou isso há mais de 2000 anos. Vós sois o sal da terra, né? Aquele sal que tempera, que dá sabor para a comida. Então, que a gente aprenda a se fazer luz onde a gente estiver, que a gente floresça onde Jesus nos plantar. Às vezes a gente está num ambiente, num lugar que a gente só reclama, que a gente não consegue encontrar nenhuma vantagem, que as pessoas são difíceis, que o ambiente não é fácil, então a gente só sabe reclamar. Busque florescer ali naquele tempo. Busque a oração, a prece, a paciência. Né? Seja exemplo de paciência, de caridade e bondade. Floresça onde Jesus te plantar. Se a gente está naquele ambiente, se a gente está naquele lugar, não é por acaso. Existe um motivo, uma razão para a gente estar ali. Então, que eu procure, então, deixar ali meu próprio reflexo. E que esse reflexo seja o melhor de mim. Seja o melhor exemplo. Não vou estar ali para sempre. O mais difícil que seja. A gente não está no lugar por acaso. Não é por acaso que eu convivo com aquela pessoa, não é por acaso que eu trabalho com aquela pessoa, não é por acaso que eu tenho aquela pessoa difícil ali na minha família. Então, que eu procure ser luz, que eu procure florescer. Se é aqui que eu estou, Senhor, se é aqui me plantaste, então me ajude, que eu possa buscar na prece essa força, porque às vezes a gente se sente fraco diante de determinadas situações que a gente se coloca. Então, que a gente busque na prece, Jesus nos ensinou a prece para que possamos utilizar. A gente tem o nosso guia, o nosso anjo protetor. A gente também pode pedir auxílio, né? Mas não esqueça disso. Porque às vezes a gente está se martirizando, está sofrendo ali. Ai, porque é difícil, ai, eu não consigo. Ai, e não esquece de pedir auxílio para Deus e para Jesus. Busque força, amparo, para que a gente aprenda a suportar aquela dor, para que eu aprenda a lidar, para que eu aprenda a servir, né? Pergunte, o que eu posso ser útil, Senhor? No que eu posso ser útil aqui? Né? Se pergunte, tenho certeza que o Pai te responderá. E acalmar os nossos corações, para que a gente possa ouvir a resposta. Né? Porque às vezes a gente fica no desespero, pergunta e quer a resposta para amanhã, e às vezes a resposta na nossa frente a gente não consegue enxergar. Então, paciência, caridade, buscar na prece. Né? Todas as vezes que aquele momento se tornar difícil para mim, né? Que eu busque 5 minutos ali para que eu possa fazer uma prece, que eu vá ali no banheiro, ou que eu busque um cantinho e faça uma prece. Porque muitas vezes a gente, nesses ambientes difíceis, né, a gente acaba perdendo o controle. Então, que antes de eu fazer isso, que eu tome água, como o André, no livro Nosso Lar, que eu esqueci o nome do mentor, fala para André, né, que está cuidando do André, um dos enfermeiros fala, toma água, né, e segura a água na boca. O André está reclamando ali do colega do lado, e ele reclama de tudo, nada tá bom para ele. Aí, muito paciente, aquele enfermeiro espiritual fala assim, André, toma água e segura a água na boca. Muito calma ali, muito paciente. E André toma aquela, bebe a água e segura a água na boca ali, ele fica ali por alguns segundos tipo, querendo perguntar, mas quanto tempo eu preciso ficar com essa água aqui na boca? Aí tem uma hora que ele engole a água, e aí ele pergunta pro enfermeiro espiritual ali, qual que era, por que, se aquilo fazia parte de algum medicamento, por que que ele teve que segurar? E ele fala.
né? Ele explica que muitas vezes, quando a gente está assim, impaciente, só reclamando, ou para não dar uma resposta ali que magoe o outro, calmava e segura. É aqueles 5 segundos, 10 segundos necessários que a gente precisa para refletir, para pensar, para se acalmar, né? Para não complicar aquela situação, não dar uma resposta errada ali. É o necessário para que eu possa refletir e me acalmar. E muitas vezes nem responder, né? Acalmar tempo suficiente para que eu não me magoe, para que eu não magoe outros também, né? Então, tomar água, para a gente possa se tranquilizar e muitas vezes para casa em paz ou manter ali, muitas vezes, aquele relacionamento, aquela amizade. Isso é muito importante. Eu sei exemplo, né? Exemplo de caridade. E ele continua dizendo, só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. E que a gente não seja sombra, mas luz, e que aprenda a florescer. Tu, porém, deves caminhar a feição do raio solar, dissipando as trevas. E a gente tem essa condição, e a gente pode. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Olha a capacidade que a gente tem de auxiliar o outro, de servir, de levar alívio para o outro. Cada hora pode fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Se Emmanuel colocou essa frase maravilhosa nesse texto, é porque a gente tem essa capacidade de mudar. A gente tem capacidade de aliviar a dor do outro, de amparar, de perdoar. A gente tem a capacidade de fazer com que o outro está mergulhado naquela dor, naquela nuvem escura que não encontra um caminho, de sair daquela névoa e encontrar a luz. A gente tem essa capacidade, porque Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos. Então, Emmanuel não colocou essa frase à toa. Olha a capacidade que a gente tem de auxiliar, de servir, de amparar, de aliviar. E a gente quer fazer o quê? Se manter na sombra, na escuridão. Porque amanhã eu posso ser esse necessitado. Amanhã eu posso ser essa pessoa que está mergulhada nas trevas, necessitando que alguém me estenda a mim. E eu serei, com certeza. Com todos nós. Não estamos no mundo sozinhos. E Deus ajuda o homem através do homem. Eu sempre repito isso porque eu acho essa frase sensacional. E é verdade, né? Deus ajuda o homem através dele. É assim que Deus ajuda. No meu desespero, na minha angústia, às vezes eu estou pedindo socorro ou amparo, né? E vem alguém me auxiliar, vem alguém que me fala alguma coisa que me desperta e fala, opa, eu posso ir por esse caminho, ou que não pensei nisso. Alguém que me dá um abraço, alguém que me dá ali um olhar de compaixão, de compreensão. Entende silenciosamente a minha dor e não me julga, não me condena, mas me ampara e me auxilia. Ou pode ser alguém que eu amo, precisando de amparo, mas que eu não posso ajudar, mas que outra pessoa pode. Então isso é muito importante, né? E aqui Emmanuel segue dizendo, em qualquer circunstância, recordo Cristo, que passou entre os homens entendendo e ajudando. Olha que frase linda, né? Recorda Jesus, que auxiliou em todos os momentos. Não teve descanso, não havia descanso. Todos aqueles que iam buscá-lo, ele atendia, ele servia, ele amparava, ele abria os braços, ele aliviava, todos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. E ainda mesmo quando se viu condenado sem culpa pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Que é o nosso. Terminar essa frase como Emmanuel também, trazendo Jesus como nosso maior exemplo.
e jamais deixou de auxiliar, de socorrer, de amparar, de estender os braços. E que possamos seguir o Mestre, continuar seguindo o Mestre, né? Através do amor, da caridade, do exemplo. Que possamos trazer esses ensinamentos, não guardar para nós, mas que possamos também levar adiante. E lembrar que se alguém nos busca para falar, às vezes, da dor, da dificuldade, ou me deparo com alguém que está passando por necessidade, não é por acaso. Que a gente possa sempre lembrar, Deus ajuda o homem através do homem. Se Deus me colocou ali, diante daquela pessoa, daquela situação, é porque eu preciso, sabe? E que eu aprenda a florescer, que eu aprenda a ser luz, fazer brilhar a minha luz. E se eu não conseguir, se eu não entender, que eu busque na prece, no que eu posso ser útil aqui, sim. Por que eu estou aqui? E no que eu posso ser útil, como eu posso ser. E agradeço, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre, né, de dar continuidade aqui no livro Religião dos Espíritos. Faço mais uma vez o convite a vocês para que possam curtir esse vídeo, dê um like, curta a página, assine o canal, tá? Para que o YouTube ali possa entender o conteúdo importante. E assim agradeço. Obrigada. Primeiramente a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui, servindo em nome de Deus e de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.